O olhar do Iclis muda. Ele claramente não gostou da provocação, mas o agressor babaca continuou a sorrir e falar. Você acha que a falsa senhorita que vai ser chutada quando a princesa Ivone voltar, vai se importar com o mero escravo? Você acha que ela vai poder cuidar de si mesma sem o dinheiro do Zekart? Irritado após ouvir as provocações, Iclis fala. Não insulte minha mestra. Sorrindo arrogantemente, o agressor continua a provocar. Por quê? Xingamos até o rei quando ele não está na nossa frente. Por que eu não deveria insultar sua mestra que o jogou aqui e nem sequer mostra o seu nariz? Com isso, Iclis diz. Sendo um cavaleiro, não deveria insultar a senhorita. Ouvindo isso, o agressor grita. Que palavras comoventes! Você diz isso, mas não passa de lixo. Ei, agarrem ele aqui. Iclis então é segurado e não faz nada para resistir. De longe, Penélope observa surpresa e abalada enquanto pensa que o homem não revida porque ela disse a ele para fazer que todos o aceitem, já que assim o duque não iria expulsá-lo. Ele deve estar com medo de que a notícia chegue aos meus ouvidos ou do duque e ele seja mandado de volta para a casa de leilões. A protagonista então aperta seu leque e começa a se mover enquanto Iclis é jogado no chão e surrado. O agressor grita para pisarem no homem quando do nada ele é acertado por um golpe. Olhando para trás irritado, ele pergunta, ó diabo, que tipo de filho dá? Mas suas palavras morrem quando Penélope fala olá, deixando ele e todos em volta comicamente em choque. Ok, isso aqui foi muito engraçado. Voltando à história. Penélope olha irritada enquanto o agressor grita. Senhorita. A mulher então olha para Iclis, que está sentado no chão todo surrado e surpreso com a presença dela. Só o fato de ver a prota aumentou a favorabilidade do homem em 2%. Voltando para Penélope, ela diz. Parecem estar se divertindo com minha escolta. Os aprendizes em volta ficam nervosos com as palavras da mulher até que ela pergunta. Alguém gostaria de explicar o que está acontecendo, porém ninguém fala nada e olham para o lado disfarçando. Com isso a protagonista diz. Nada a dizer. Certo. Você. Qual seu nome? Ela pergunta para o agressor, que toma um susto e fala. Quem? Eu. Penélope então diz. Sim. De onde você é? Primeira divisão. Segunda divisão. Tenso, o homem responde. Terceira divisão. Sou Mark Albert, do 2º batalhão da 3ª divisão. Dando um sorrisinho de deboche, Penélope pensa. Que engraçado. Ele bateu no Iclis como se ele fosse um rato e eu me perguntando que patente alta ele deveria ter para agir assim, mas ele é só um guardinha. A protagonista então fala. Explique-se. Eu vi que foi você quem começou. De cabeça baixa, ainda mais tenso, o homem começa a se embaralhar com as palavras. Ao fundo, os outros começam a comentar. Ei, ele não está com problemas. Eu ouvi o que aconteceu ontem com a Madame Dona. Não me diga que nós. Vendo que o homem não estava falando nada com nada, Penélope pergunta. O que você está fazendo? Você ainda não me explicou. Com isso o agressor fala. Sim, sim. Ele, eu, o escravo. Não. O Iclis sofreu um acidente durante o treinamento. A prota então pergunta que acidente e o homem responde. Ele quebrou uma espada de madeira, mas não foi apenas uma ou duas vezes. O preço das espadas de madeira subiu recentemente. Com a fala do homem, a prota dá um passo à frente e diz. Então, com isso o agressor continua a falar. Eu, como o seu superior, estava lhe dando uma repreendida, mas ele me confrontou de repente, então. Nesse momento a prota pergunta se o homem tem certeza e ele responde com nervosismo dizendo. Sim, sim, por favor, entenda. A protagonista então fala. Mas e se eu estivesse bem ali vendo tudo? Tem certeza mesmo? Iclis olha para Penélope surpreso e ela fala. Eu ouvi que você xinga até o rei quando ele não está por perto e por isso iria xingar a mestra do Iclis. Então o que acontece se a mestra dele, que sou eu, estivesse por perto? Com um olhar sério a protagonista pergunta. Está tudo bem eu te matar aqui e agora por difamar alguém da nobreza, certo? O agressor então a olha chocado. Dá para ver o medo em seu olhar. Com isso um dos homens presentes dá um passo à frente e diz. Senhorita, vamos nos acalmar primeiro. Vou trazer o general aqui e poderemos resolver o problema.
Penélope o ignora e, apontando com o leque, ela diz: Iclis, mate esse bastardo. Com isso, o olhar do protagonista masculino muda. Ele rapidamente pula e pega o agressor pelo pescoço. Os homens em volta começam a gritar para Iclis parar. Um deles até diz que é uma ordem, mas o Iclis não para, enquanto o agressor sofre gemendo de dor. O olhar do protagonista é frio e ao mesmo tempo ameaçador. Todos no ambiente estão surpresos e assustados. Um deles grita que Iclis vai mesmo matá-lo, e então um dos cavaleiros se vira e fala: Senhorita, não pode fazer isso. Matar um dos cavaleiros de Ecarte é proibido. É nossa culpa, vamos relatar ao nosso capitão e seremos punidos voluntariamente. Por favor, senhorita. Comicamente a prota ignora as palavras do homem enquanto pensa: tem um cachorro latindo aqui. Logo o agressor que está sendo estrangulado começa a perder a consciência enquanto lágrimas escorrem de seu olho. O homem de antes grita: Senhorita. E então Penélope levanta a mão e diz: Pare. Iclis então para e solta o agressor que cai no chão tentando recuperar o fôlego. Penélope então pensa: impressionante, ele cumpriu minha ordem imediatamente. Ela então levanta a mão e continua a pensar: é claro que nunca foi minha intenção matar o Mark. Eu dei a ordem preparada para usar o anel se ele não parasse de estrangular o sujeito que estava o atormentando. Ele não pensaria mal de mim nessas circunstâncias. Você colocou as minhas ordens acima dos seus desejos. Estou satisfeita. Penélope então se vira e determinada fala: disseram que quando a verdadeira senhorita voltasse, a falsa será expulsa e não vai ser capaz de tomar conta dela mesma. Vemos então alguns cavaleiros temerosos enquanto a prota continua a falar. Mas estive pensando: o que será mais rápido, eu ser expulsa ou vocês serem demitidos? Com isso, uma mensagem do sistema aparece mostrando que a fama com as pessoas do ducado caiu. Mas a protagonista não se importou com isso porque os cavaleiros não são os alvos. Ela então estendeu a mão e disse: Iclis, vem aqui. Sorrindo ela fala: vamos, hoje será a nossa primeira saída como dama e escolta. O cenário muda e Fenel entrega um envelope para Penélope dizendo que a carruagem já está pronta e que dentro do envelope tem um cheque em branco enviado pelo Duque. Já faz um tempo que não sai, então ele quer que você relaxe e aproveite o passeio. Penélope então diz: pai, enquanto pensa que isso é por causa do que aconteceu ontem, afinal se ele soubesse que eu estou indo, depois de ter armado a maior cena no campo de treinamento jamais me daria uma coisa dessas. Penélope então pede que Fenel diga ao seu pai que ela está muito agradecida. O mordomo se curva e diz: claro, tenha um bom dia, senhorita Penélope. A protagonista logo levanta a mão e Iclis olha confuso. A mulher então sorri e diz: tolo, essa é a hora em que você tem que agir feito a escolta de uma senhorita. O homem então fala: mas eu sou um escravo, e a mulher rebate dizendo: não, não é, você é minha escolta agora. Com a mão estendida a prota pergunta: então o que você acha que deveria fazer agora? Iclis a olha surpreso e depois sorri. Ele pega a mão de Penélope e se curva como um autêntico cavaleiro, mesmo que desajeitado. Fenel olha para a situação surpreso enquanto pensa que precisa ensinar o jovem o jeito certo. Voltando a Iclis, ele encara a protagonista com um olhar intenso e diz: por favor, pise na minha perna para subir na carruagem, mestra. A cena então muda e dentro da carruagem Penélope olha de lado enquanto Iclis pergunta: por que você não procurou por mim por todo esse tempo? A prota então questiona se ele ficou magoado e o jovem diz que ela tinha prometido. Penélope então pergunta o que tinha prometido e Iclis responde: você disse que me visitaria com frequência, como recompensa por eu treinar arduamente. Com a mão no queixo a protagonista pensa: ai, eu quase esqueci o motivo para não ter ido procurar ele, a memória daquele dia chuvoso, o terror que eu senti. Voltando a Iclis, ele diz que esperou pela sua mestra todos os dias. Penélope então bate com os dedos na carruagem e diz: porque não tinha sentido, você mentiu para mim, Iclis. Totalmente surpreso, o homem pergunta: como? A protagonista então acaricia o seu rosto e fala: você disse que definitivamente não havia ninguém lhe maltratando,
mas você tem muitos hematomas no seu lindo rosto. Com isso o homem vira o rosto para o lado e diz: naquele tempo, naquele tempo, realmente não acontecia nada disso. Penélope apenas sorri e pensa: oh, acho que isso não é verdade. Ele estava balançando a espada como se fosse matar alguém. Impossível que nada tenha acontecido. Quanto mais eu olho para ele, mais eu acho que ele não tem os modos de um nobre. A protagonista então fala: mesmo assim, você não me informou nada sobre coisas como as que ocorreram hoje, por isso a recompensa é inválida. Iclis tenta falar, mas a prota põe o dedo na sua boca e faz um som de silêncio. Sorrindo então ela fala: nós estamos indo em um passeio para eu poder te dar outra recompensa. Então pare de choramingar e espere um pouco. Com essas palavras Iclis olha para o lado cabisbaixo. Surpresa com a reação do homem, a protagonista pensa: quantos anos Iclis tem? Agora que penso nisso, ele tem cerca de 17 anos de idade, provavelmente é a mesma idade da Penélope, mas atualmente tenho 20 anos, então estou tentando seduzir alguém mais jovem. Então por que será que sinto que sou eu quem está sendo seduzida aqui? O cenário muda e eles chegam na loja onde são recepcionados por um homem que diz que lá, eles vão encontrar as melhores espadas do Império. Não temos somente espadas, mas também todo tipo de armas raras. Basta me dizer se quiser algo. Penélope diz que quer ver as espadas de madeira primeiro, e então o homem fala: claro, elas estão por aqui. Venha comigo. A prota então diz para Iclis vir junto dela, já que o homem estava para trás parado. Olhando as espadas, a mulher pergunta se o jovem se interessou por alguma, mas olhando para cima Iclis diz que não tem certeza. Penélope então pergunta se ele não gostou de nenhuma, mas o homem responde que não é isso. Elas parecem exatamente iguais às que tem no campo de treinamento, eu posso usar aquelas de lá, mestra. O vendedor então fala que isso é impossível, alegando que as espadas de madeira dele são boas o suficiente para competir com uma espada real. Penélope então fala: não tem jeito. Ela aponta de um canto para o outro de onde as espadas estão expostas e diz que vai levar todas elas. Até lá, mande todas para a mansão Eckhart. Será bom comprar as mais rígidas, para não quebrarem com facilidade. Enquanto Penélope continua a falar, Iclis e o vendedor a observam comicamente, já que ela está sendo bem extravagante. Penélope então diz que a próxima coisa é uma roupa de treinamento. Com isso a cena muda e vemos Iclis vestido com uma delas enquanto a protagonista fala que não está nada mal. Ela pensa que com essa altura e esse rosto ele fica bem nessas roupas e com isso pergunta: bem, você gostou? O vendedor ao fundo começa a falar um monte de coisas dizendo que está perfeito e tal, mas Iclis ignora e olhando para Penélope ele pergunta: e a mestra? Você gostou dessa roupa? A prota então sorrindo responde: eu escolhi de acordo com o meu gosto. É claro que gostei, mas eu estou perguntando se você gostou deles. Iclis. Com isso o jovem fala: se você gostou, eu também gosto. Sorrindo contente, Penélope diz: sério? Então, envie mais 3 desse de cada tipo. O vendedor fala que irá os enviar imediatamente e a prota diz: agora vamos comprar uma espada real. Nesse momento Iclis fala: mestra, isso para mim já é o suficiente. Surpresa, Penélope pergunta como. Enquanto o vendedor grita comicamente dizendo que a espada é a coisa mais importante quando falamos sobre cavaleiros. A protagonista então pergunta: você precisa ter uma espada, será que isso incomoda você? Iclis então responde que não é isso e diz: eu acho que nunca vou ter a oportunidade de usar uma espada de verdade. Eu não quero manter um presente que a mestra me deu para nada. Com isso Penélope fala: por que não teria oportunidade para usá-la? Quando seu treinamento básico de esgrima acabar, você vai ter que usar uma espada de verdade de qualquer jeito. Com isso Iclis então fala: porque sei que um escravo de uma nação derrotada nunca poderá se tornar um cavaleiro. Penélope o olha surpreso enquanto Iclis diz que tudo que precisa para o treinamento é uma espada de madeira. A protagonista então pensa que isso é verdade. É de conhecimento público que um escravo não pode ser nomeado um cavaleiro. Eu sou a única que sabe que o Iclis viraria um cavaleiro no futuro.
Com essas novas informações, o vendedor, ainda surpreso, diz que mesmo sendo um escravo, ele vai precisar de uma espada para proteger sua mestra. Com isso, Iclis fala: "Meu corpo é o suficiente para protegê-la." O jovem olha de cima com um olhar incrivelmente hostil. Isso faz o vendedor comicamente se esconder atrás da Penélope. Falando nela mesma, diz: "Eu entendo, se é assim que você pensa." A protagonista então pensa que não é bom forçar uma coisa em alguém que não quer e diz: "Eu ainda preciso ver mais algumas coisas, por isso saia primeiro e me espere lá fora." Iclis se vira e sai andando enquanto, frustrada, a prota pensa que ele saiu sem nem mesmo dizer adeus. Quem é o mestre aqui? Eu já venho notando isso há algum tempo, mas se eu não apontar cada erro que ele comete, é capaz dele nunca endireitar suas maneiras por conta própria. Saindo dos pensamentos, a protagonista fala: "Já que estou aqui, vamos ver as espadas mágicas. Você pode mostrá-las para mim?" O vendedor diz que sim e pede para a prota o seguir. Olhando as espadas, a protagonista diz que elas são bastante chamativas e pergunta se ele não tem algo mais simples. O homem pede para ela esperar um pouco e vai buscar algo. Ele assopra uma caixa e, mostrando a protagonista, fala: "Que tal esta? Ela é uma espada ancestral mágica, senhorita." Surpresa, Penélope olha para o homem abrindo a caixa enquanto pergunta: "Uma espada mágica ancestral?" A expressão da protagonista então muda, mostrando que ela não está satisfeita com o que viu. Olhando para o conteúdo da caixa, a prota pergunta o que é isso enquanto vemos um colar de espada. "Você por acaso está brincando comigo? Eu pedi por uma espada simples, e você vem e me dá um colar com um pingente em forma de espada." Nervoso, o vendedor começa a balançar as mãos dizendo que não se atreveria a brincar com a mulher. Penélope então questiona o porquê do colar e o homem diz: "Se você pegar este colar e colocar um pouco de mana nele, este pingente em forma de espada se torna real. É assim que funciona. Esse é um item muito misterioso." Analisando o colar, a prota pergunta se o objeto que parece um brinquedo faz mesmo isso. Então isso significa que uma pessoa que não tem mana não pode usá-la. O vendedor responde que cavaleiros que treinaram por muito tempo normalmente são capazes de usar um pouco de magia, senão eles não poderiam usar espadas mágicas. A protagonista então fala: "Mas o Iclis não." Só que antes que ela pudesse continuar, o vendedor a interrompe dizendo que ela não precisa se preocupar. "Estou nesse ramo há décadas e posso dizer que aquele escravo, quero dizer, o espírito daquele guarda é de certa forma excepcional. Eu posso contar nos dedos o número de pessoas que emitem uma aura assustadora como aquela." Comicamente, a prota pensa que isso é verdade, afinal ela sabe que o Iclis vai se tornar um mestre espadachim. Voltando ao vendedor, ele diz: "Na verdade, essa espada é um item tão bom que nós compramos ele por um preço alto no mercado negro, mas talvez por ela ser muito cara. Os cavaleiros normalmente preferem olhar as espadas chamativas primeiro." O vendedor então começa a explicar mais pontos positivos da espada, porém o mais importante deles é que em formato de colar ninguém vai perceber que é uma espada mágica, mesmo em lugares onde armas são proibidas. Penélope então encara o objeto de perto enquanto pensa que a explicação foi bem longa, mas não liguei para isso pois estava muito interessada nessa espada, uma espada que não fica à mostra, mas sempre pode ser carregada consigo. Eu estava pensando em pegar alguma adaga ou espada pequena, mas esta é bem melhor, se for o Iclis, seja uma espada real ou um colar de brinquedo. Ela se tornará uma arma mortal no momento em que estiver em suas mãos. A protagonista então diz que vai levar o objeto e o vendedor fica emocionado, agradecendo e falando que seu bebê finalmente encontrou um dono. Ele então pergunta se ela quer que o mesmo mande para o ducado junto das outras coisas, mas Penélope responde: "Não, dê para mim agora." O homem então diz que vai embrulhar e sai enquanto a prota observa e se pergunta o que é aquilo num canto. O cenário muda e vemos Penélope na carruagem com o chofer perguntando para onde o mesmo deve levar a senhorita. A prota diz que quer ir a um lago ao leste e o chofer então fala que é o Lago Calia e que vai levá-la imediatamente. Chegando no local, Penélope pede que Iclis caminhe com ela. Sorrindo, a mesma pergunta: "Você não acha que vou me sentir solitária se eu andar sozinha?" Iclis então segura sua mão estendida e eles saem caminhando como um casal.
A protagonista então pergunta: se sente melhor? Você teve um dia ruim desde cedo. Iclis responde que não foi grande coisa e com um sorriso Penélope pergunta: quantas vezes coisas assim aconteceram? O homem fala que foi a primeira vez e a protagonista diz: Iclis, não tente me enganar com uma mentira tão óbvia. A feição do homem então fica séria e a mulher continua a falar: eu lhe disse antes, não é? Para você fazer as pessoas da mansão aceitarem você. Mas não vou lhe repreender por não ser capaz de fazer isso agora. Me intrometi porque aquilo estava além do que você poderia cuidar. É o Reinaldo quem está liderando as pessoas que estão maltratando você. Diga-me, o que o Reinaldo fez para você? Eu vou cuidar disso. O homem então pergunta como surpresa a protagonista fala o que. Iclis então questiona: mestra, o que você poderia fazer contra os cavaleiros? De um jeito ou de outro. Nada vai mudar enquanto eu for um escravo, mestra. Se for por minha causa, é melhor fingir que você não sabe de nada. Porque isso não me importa. Incomodada, a mulher pensa: ele está sendo sarcástico. Não, ele realmente está falando sério. Eu vou ficar do seu lado por minha própria vontade. Então não me faça ser expulso por nada e fique na sua. É o que ele quis dizer. O Iclis deve ter se adaptado à vida no ducado mais rápido do que pensei. Tenho certeza de que você já deve ter percebido a posição de sua senhorita. Vendo a expressão séria do homem, a prota continua a pensar. Iclis era o adversário mais difícil no modo normal. Pensei que era porque ele tinha alguma lealdade à sua mestra Penélope. Mas agora sei o motivo. A verdade talvez seja que ele sempre esteve em uma guerra rigorosa de paus e pedras para sobreviver. Essa é a personalidade original do Iclis. Para ser honesta, depois do incidente desta manhã, eu estava ansiosa para curtirmos esse passeio juntos. Eu o arrastei por todos os lados sem saber de nada. Isso é realmente engraçado. A protagonista então dá um passo à frente e fala: sim, você tem razão. Olhando para o lado, a mesma pensa. Porque eu não pensei que enquanto eu estava tentando ganhar seu interesse, ele também poderia estar olhando para saber se eu poderia ajudá-lo ou não. Penélope logo fala: agora você sabe um pouco sobre a minha posição dentro do ducado. Iclis a olha de lado enquanto ela continua a falar. No momento não tenho o poder de libertá-lo. Enquanto permanecer um escravo, não há solução para eles pararem de incomodá-lo. Determinada, a protagonista continua: mas eu ainda vou ter que manter você junto com os cavaleiros. Se suas habilidades com a espada são de alguma forma úteis, elas não serviriam pelo menos para chamar a atenção do duque? Então aguente, mesmo que você esteja triste, suporte tudo isso e treine para melhorar suas habilidades. Iclis fica surpreso com as palavras de Penélope, que continua a falar: eu vou aparecer por lá de vez em quando como hoje e bagunçar tudo, dando aos cavaleiros muito trabalho. Ela então sorri e diz: você e eu, realmente, temos vidas patéticas. Iclis olha para Penélope e ela fala: bem, quero que você fique com isso. A mulher entrega o colar e espada e o homem curioso pergunta o que é. A protagonista então fala: pode parecer um brinquedo, mas é uma espada. Pegue-o e coloque um pouco de mana nele. Você pode fazer isso, certo? Iclis pega o colar e, olhando com curiosidade, ele usa mana e de repente o colar se transforma em uma espada real, o surpreendendo. Ele olha totalmente surpreso, assim como a protagonista. Segurando a arma, o jovem pergunta: mas, por quê? E com uma feição determinada, Penélope diz: aqui no Império de Inca, não é apropriado que um escravo de um país derrotado tenha uma espada mágica. Mas se você não tiver mudado de ideia sobre me ter como sua mestra, então o cavaleiro que eu vou ter ao meu lado a partir de agora vai ser somente você. Iclis fica com um olhar totalmente surpreso e Penélope pergunta: o que você me diz? Vemos então que essa fala dela foi imitando algo parecido com o que a Ivone diz no jogo. Que manipuladorazinha safada. Voltando à história, a protagonista então pergunta: você aceitará essa espada ou permanecerá como um escravo? Escolha. Com o questionamento, Iclis olha sério e pensativo enquanto a prota pensa: ai, isso realmente soou como uma ameaça. Se ele não aceitar a espada, vou pegá-la de volta e dar como se fosse um presente ao Duque ou Derek.
Tirando a protagonista dos pensamentos, Iclis crava a espada no chão, segura a mão dela e deixando Penélope totalmente surpresa, ele fala: como seu único escudo, juro que lhe darei minha eterna obediência e lealdade. Vemos então um quadro lindo do Iclis beijando a mão de Penélope depois de fazer seu juramento. Surpresa, a protagonista pensa: lealdade. Mas no modo normal, ele fez um juramento assim para Ivone, só que oferecendo também obediência e amor. A prota então pensa: não, é só a situação que é diferente. Vemos a favorabilidade de Iclis em 40%. Com uma feição séria, Penélope continua a pensar: não me traia, Iclis. Sua traição pode fazer com que a morte seja o meu único final. Essa última parte é uma referência ao nome da obra, bem legal. Voltando à história, o cenário muda e vemos a protagonista parecendo um pouco preocupada enquanto o Duque a encara totalmente sério. De cima vemos que o clima está em total silêncio enquanto a protagonista pensa: ele me chamou aqui por causa de algo que fiz, não é mesmo? Não sei o que poderia ser, porque há muitas razões para ele me chamar. 1. A discussão com o Reynold. 2. O que aconteceu no campo de treinamento. 3. A quantidade de caixas de espadas de madeira que eu comprei com o cheque em branco. O Duque então pergunta se Penélope gostaria de tomar um chá e ela diz: se você me der um pouco, eu agradeceria. Uma xícara de chá começa a ser servida por uma criada enquanto a prota pensa que, pensando bem, é a primeira vez que ela toma chá com um personagem do jogo. Toda vez que eu vim aqui era para resolver problemas, pedir desculpas por meus erros, salvar minha vida e partir o mais rápido possível assim que a conversa terminasse. Até um tempo atrás, eu nem sequer era tratada como uma igual. Agora que as coisas estão assim, eu não sei se me sinto aliviada ou apreensiva. O Duque então serve o chá e diz aqui. A protagonista agradece e o homem a chama pelo nome. Com isso a mulher fala: sim, pai. E ele diz: ouvi que aconteceu uma comoção no campo de treinamento. A prota pensa que no fim foi a opção 2 e diz: sim, tive alguns problemas com os cavaleiros, sinto muito. O homem então fala que gostaria de ouvir a história toda e Penélope diz: foi exatamente como lhe disseram. Com isso o Duque fala: você não sabe o que eu ouvi. A protagonista então diz: eu apareci sem aviso no campo de treinamento e disse ao Iclis para estrangular um cavaleiro. Se você me chamou aqui para perguntar se esse relatório é verdade, então sim, ele é. O Duque não fica nada feliz ouvindo o que Penélope acabou de dizer, mas sem se importar ela continua a falar. Se você me ordenar a cumprir um confinamento solitário como punição por ferir um membro dos cavaleiros da família Eckhart, eu aceitarei. Ficarei em meu quarto até quando você desejar. Mas não acho que fiz algo errado desta vez, pai. Depois de falar, a prota comicamente e meio nervosa pensa: já que eu disse isso sem um pingo de vergonha na cara, o Duque vai ficar bravo, não é mesmo? Se eu ficar no meu quarto, perderei o concurso de caça que ele mencionou na hora do almoço. É um evento ao qual comparecem apenas famílias nobres e respeitáveis, mas como não sou a filha verdadeira, isso pouco importa para mim. Uma vez que todos os protagonistas vão se encontrar lá, exceto o Iclis, haverá 4 vezes mais chances de algum perigo me cercar. É um episódio perfeito para morrer sem motivos. Como a Ivone fez no modo normal, é melhor ficar na mansão e aumentar a favorabilidade do Iclis. Além disso, esse evento ocorre no palácio e eu não quero me envolver com o louco príncipe Calisto. Depois dos pensamentos da prota, o Duque fala: você quase matou um cavaleiro da família e mesmo assim você diz que não fez nada de errado. Com firmeza a protagonista diz que sim, fazendo o homem suspirar e perguntar: muito bem, então, por que você ordenou que sua escolta fizesse isso? Penélope fica surpresa com a pergunta do homem. Ele está agindo diferente do que ela imaginou. Após isso, o mestre do ducado então fala: você nunca esteve interessada em nossos cavaleiros, não faria uma coisa dessa sem um motivo. Além disso, o Fenel me contou com detalhes o que a sua escolta tem feito. A prota então pensa que o mordomo é uma língua solta e diz: a culpa é toda minha, pai. Foi capricho meu ir para o campo de treinamento e eu não gostei da atitude dos cavaleiros. O homem então a interrompe e fala:
A história que os cavaleiros me contaram determinará a punição do escravo que você trouxe. Penélope Eckhart. O Duque chama a prota pelo nome completo e surpresa ela pensa: meu Deus, ele falou meu nome inteiro. O Duque então fala: em nome da família Eckhart, vou lhe pedir para me contar o que aconteceu pela última vez. Escolha suas palavras com sabedoria. Esbravejando, o homem grita: se você não falar, eu vou ter que chutar o escravo para fora da posição de aprendiz, já que ele foi a causa de toda essa confusão sem saber o seu devido lugar. Com isso, comicamente, a prota pensa que só queria ficar de castigo. Sem escolhas e para proteger o jovem, Penélope resolve falar toda a verdade. Vi um cavaleiro castigando Iclis por quebrar uma espada de madeira durante o treinamento. O Duque então diz: não é incomum ver punições severas dos ranks mais altos sobre os mais baixos nas relações entre cavaleiros para propósitos militares. Eu já sou velho o suficiente para saber disso. A prota então informa que o cavaleiro insultou a dona do Iclis, que no caso é ela. O Duque fica totalmente surpreso e a protagonista pensa: como esperado, essa foi a parte que eles esqueceram, entre aspas, de mencionar. A prota então diz: Iclis me defendeu. Então esse cavaleiro e seus colegas tentaram bater nele todos juntos. Então eu disse para o Iclis proteger a honra de sua senhorita que foi manchada por aqueles cavaleiros. Assim que Penélope terminou de falar, passou-se alguns segundos em silêncio até que o Duque perguntou: como ele insultou você? O que ele disse? Com isso Penélope responde: eles disseram que eu sou uma falsa princesa e que eu não vou poder cuidar dele quando for expulsa daqui. Então esse mesmo cavaleiro disse para ele tomar logo a consciência de que a mestra dele é uma corda podre. O Duque ficou em breve silêncio enquanto, olhando para baixo, a prota pensa: estou cansada disso. Quantas vezes teremos que repetir esse tipo de conversa até que eu possa escapar? Voltando ao Duque, ele quebra o silêncio e, parecendo frustrado ou culpado, pergunta: por que você não veio me procurar? Ou Alderic? Devia nos comunicar imediatamente. A prota responde que puniu o homem e então achou que não valia a pena reportar isso. O Duque então exclama alto: o que você quer dizer com não valia a pena? Um cavaleiro qualquer se atreveu a dizer coisas vulgares para a senhorita desta casa. A prota então fala: mas eles juraram lealdade a você e à família, e não a mim, não é mesmo? Com essas palavras da mulher, o Duque incomodado fala: Penélope, o que está dizendo? Todos os cavaleiros da família são seus cavaleiros também. Isso não vai mudar enquanto você for um membro dos Eckhart. A mulher então diz que ter o Iclis é o suficiente para ela. O Duque rebate dizendo que eles não estão falando de uma simples escolta e Penélope fala: o que eu quero dizer é que ele vai ser meu único cavaleiro, pai. Quando o cavaleiro chamado Mark me insultou, nenhum dos outros cavaleiros tentou pará-lo. Eu não quero ao meu lado gente que não está disposta a me proteger. Ontem, assim como no primeiro dia do festival, Iclis foi o único cavaleiro que me protegeu. O Duque então a olha e, depois de um breve silêncio, ele pergunta: então você resolveu comprar 600 espadas de madeira por causa do que aconteceu ontem? Meio surpresa, a prota pensa que não sabia que o número total era esse. Ela então diz: senti pena e por isso comprei uma espada mágica para ele. O Duque então fala: Penélope Eckhart, usar um cheque em branco para esse tipo de coisa. Nesse momento o homem é interrompido pela protagonista que, fazendo manha com um beicinho, fala: por favor, não seja tão duro comigo, pai. Você me deu o cheque para me sentir melhor, não foi? Depois de fazer essa manha, a prota pensa em como é desconfortável agir toda fofinha desse jeito. Porque eu tenho sempre que lidar com coisas assim. Voltando ao Duque, ele vira o rosto e diz: você vai pegar um resfriado, tomando chá frio desse jeito. Vou pedir outro chá quente para você tomar. Com isso, a prota pensa em como sua manha funcionou e que foi bom pensar em um plano de contingência depois do incidente do sótão com Reynold. Nem sempre é bom se desculpar assim tão fácil. O modo difícil está ficando mais complicado. Então devo mudar minha estratégia de acordo com a situação. Com isso, então, o homem mais velho chama por Penélope, que responde sim. Pai. Ele então, totalmente sério, fala:
Eu não acho que esse seja o caso, mas não pode ser um escravo. Comicamente surpresa, a prota fica sem entender e o homem continua a falar. Mesmo que ele tivesse um status de nobreza antes, ele veio de um país que foi derrotado, certo? Você não sabe o que ele estaria planejando por trás de seu rosto bonito, e eu acho que tem uma ou duas pessoas que estão atrás da única princesa do Zekart. O homem então é interrompido. Espera um pouco, pai. Penélope diz e então pensa. Você acha que eu quero manter o Iclis para ser o meu brinquedinho, sendo que ele pode me matar a qualquer momento? Que rostinho bonito o que. Toda vez que eu sinto que talvez eu vá perder o interesse dele, meu coração para de bater. A protagonista então fala. Eu sei que não sou inteligente como a maioria das pessoas, mas eu também não sou tão burra assim. O Duque então fala. Estou dizendo isso porque eu vi o resto dele e ele é apresentável. Penélope então fala. Isso não é uma novela que o cavaleiro e a princesa se apaixonam e fogem para casar e além disso, eu não sou do tipo que gosta de pessoas mais novas que eu. Tossindo comicamente, o homem diz. Se você diz eu acredito em você. Penélope então fala. Não se preocupe, pai. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Ela então pensa. Afinal de contas, todos os protagonistas pertencem à heroína. Quando eu chegar ao final, vou embora daqui sem olhar para trás. Expectativas vazias e sentimentos inúteis só vão atrapalhar a minha fuga daqui. Cuidadosamente a protagonista então fala. Pai, se você está realmente preocupado, durante um tempo eu não vou sair para lugar nenhum e vou ficar refletindo no meu quarto. O Duque então responde. Você já ficou muito tempo refletindo. Prepare-se para participar da próxima competição de caça. Não fique só no seu quarto. Pegue essa oportunidade para se dar bem com as pessoas da sua idade. Melhore esse temperamento difícil um pouco. Com isso então a mulher fala. Mas pai, ontem eu causei uma grande confusão. Mas o Duque apenas responde dizendo. O que é que tem? Isso não vai mudar em nada. Tudo bem, vamos parar de falar desse assunto. A protagonista então pensa. Em primeiro lugar eu mandei estrangular um cavaleiro. Como assim isso não vai mudar nada? Até eu acho que isso foi uma grande coisa. Tirando a mulher dos pensamentos, o homem fala. Penélope, tome isto. Vemos então uma caixa e dentro dela uma besta com uma sacolinha do lado. Nesse momento uma mensagem do sistema aparece dizendo que a recompensa foi obtida, uma besta mágica. O Duque então fala. Essa é aquela sua arma que estava comigo. Dessa vez fiz uns ajustes para ficar mais segura. O Duque pede que a prota olhe isso e ele abre o saco revelando bolinhas de ferro. Penélope pergunta o que é e ele responde que são esferas mágicas que vão substituir as flechas. Mágicas de que tipo? A mulher pergunta e o homem responde. Se forem golpeados por uma das esferas, sentirão como se tivessem sido atingidos por um raio e ficarão atordoados por um tempo. Não é uma magia forte. Por isso não corre o risco de matar ninguém. Mesmo que a pessoa fique ferida por ter sido acertada, ela não vai sofrer nenhum ferimento sério. A prota então diz, entendo. Enquanto pensa, bem, parece que o Duque está muito determinado a me fazer participar dessa competição de caça. Vou caçar nada. Eu vou ficar feliz se conseguir me esconder bem o suficiente para não ser notada pelo príncipe herdeiro. Tirando a mulher do pensamentos, o homem fala. Tem mais uma coisa. Essa arma possui uma magia que faz perder a memória assim que a esfera acerta o alvo. Ouvindo isso, a prota pergunta. Uma magia que apaga a memória. Olhando de lado meio sombrio, o homem fala. Se você quiser mesmo atirar em alguém, atraia a pessoa para um lugar que não tenha ninguém. A protagonista fica comicamente chocada com as palavras do homem. Como assim? Ela grita chamando a atenção das empregadas fora da sala. Pai, o que você quer dizer com isso? Não me diga que... Interrompendo a mulher meio bravo, o Duque diz, não tente ir atacando as pessoas na frente de todo mundo igual você fez antes. Eles vão perder a memória depois que desmaiarem de todo jeito. Então não deixe ninguém ver quando você for atirar em alguém. Entendido? A prota então pensa. Normalmente não me diria para não fazer isso. Talvez o Duque esteja com medo que algo aconteça, ou realmente a Penélope original é uma pessoa fora do controle. Por que você não está me respondendo? O homem pergunta e a prota diz, usarei com cuidado.
Obrigada, pai. Com isso o homem fala. Eu estava tentando dar isso a você depois de ouvir a sua versão da história, e não para dar um sermão. A protagonista o olha totalmente surpresa e o homem continua a falar olhando para o lado. Se você entendeu, vamos parar por aqui. Volte para seu quarto. Nós conversamos bastante hoje. Com isso a prota fala. Eu tenho algo para você também, pai.